Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão, agora no Dia News. Quadrilha acusada de roubo à joalheria é presa. A polêmica da falta de repasse da aposentadoria da Câmara Municipal para o IPAM. Quilombolas acampados dentro do INCRA em mais um protesto. O Dia News está no ar no dia em que o atendimento da Santa Casa parou. E foi presa uma quadrilha acusada de assaltar comércios em São Luís. Entre os roubos está o assalto a uma joalheria da Coab. E existe a suspeita de que eles tenham sido autores do roubo com reféns que aconteceu esta semana. Elinalva Cardoso. A quadrilha confessou a autoria de um assalto praticado há aproximadamente 20 dias a uma joalheria no bairro Coab. O prejuízo está avaliado em torno de R$200 mil. Além disso, a participação em um outro assalto nesta segunda-feira a uma fábrica de gelo no bairro Forquilha, de onde levaram mais de R$11 mil. A polícia chegou à quadrilha por meio de denúncias feitas ao serviço Disque Denúncia e com a ajuda das imagens dos circuitos de segurança da fábrica de gelo e das casas no Jardim Eldorado, onde o bando também atuou. Eles praticaram um roubo qualificado no final da manhã de ontem a uma residência aqui na capital. Felizmente, essa residência ela possui um circuito de monitoramento e essas imagens chegou à mão da polícia, que de uma forma muito eficiente conseguiu localizar a quadrilha, que já é conhecida nossa pela prática de outros crimes. A polícia investiga a participação da quadrilha em outros crimes e suspeita que mais pessoas estejam envolvidas nos casos. O Wilton Carlos, que aparece nesta foto, e um outro homem identificado apenas por Magno ou Magu. A segurança privada mais uma vez ajudando no trabalho da polícia. E hoje foi dia de greve na Santa Casa. Profissionais da saúde paralisaram as atividades por tempo indeterminado. Os salários de janeiro e fevereiro estão atrasados. O pagamento do Vale Transporte também não é pago desde o início do ano. A maioria não sabe o que é férias há mais de 3 anos. Eles também constataram que a administração da Santa Casa não recolhe o FGTS e o INSS há muito tempo. É o que nós queremos agora, porque não dá para estar se fazendo greve todo o tempo para buscar respostas para a Santa Casa, que isso aí é um problema administrativo. Com salários atrasados, funcionários da Santa Casa dizem que estão com as contas pessoais atrasadas e que recebem ajuda de familiares. Para a gente pagar a passagem, a gente tem que estar pedindo emprestado para um parente. E a geladeira está igual um aquário, né? Sem comida, entendeu? E ainda falando de saúde, o Maranhão não atinge o índice de leitos necessários para atender a população. Somente a região metropolitana está dentro do padrão e ainda assim em condições precárias. Ismael Gama. Na região metropolitana de São Luís, a média de leitos é de 3,44 para cada grupo de 1.000 habitantes, bem acima da média nacional. Para evitar a superlotação dos hospitais da capital, em Passo do Lumiar, o município tem investido em prevenção para evitar que os moradores saiam da cidade em busca de atendimento nos hospitais da capital. Exatamente, é que o município assuma a sua parcela de responsabilidade. Então o município tem responsabilidade de atender a média complexidade. Só a alta complexidade tem que ser encaminhada para São Luís. O Ministério da Saúde indica 3 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes como ideal para a população brasileira. No Maranhão, os municípios possuem a maior parte dos leitos disponíveis para internação. São mais de 6.000, seguidos dos hospitais da rede privada, com 3.700 unidades. Em seguida vem o SUS, o próprio estado e o governo federal. Em relação a outros estados brasileiros, o Maranhão fica à frente apenas de 7 estados, quando o assunto é a média de leitos por cada grupo de 1.000 habitantes. A média do Maranhão é de 1,89. Fica à frente de Alagoas, Ceará, Pará, Amapá, Roraima, Sergipe e Amazonas. E quem sofre são os pacientes. E hoje pela manhã, moradores do São Raimundo bloquearam o acesso ao bairro. Pedaços de madeira, pneus e faixas interditaram a principal via de acesso. A comunidade quer uma resposta da Prefeitura de São Luís sobre uma promessa feita pelo prefeito durante uma visita ao bairro. A comunidade pede urgência na operação Tapa Buracos. E os quilombolas acamparam no INCRA em protesto. Um dos grandes problemas no interior do estado é a falta de regularização de terras nas áreas quilombolas. Márcia Carvalho.
Segundo a Comissão da Pastoral da Terra, as 23 áreas de remanescentes quilombolas do Maranhão, que estariam inclusas na lista nacional de territórios com títulos definitivos, pertencem, na verdade, ao Estado, que até hoje não passou o título definitivo para as comunidades, como determina a legislação específica. O Maranhão, pelo governo federal, não há nenhum território titulado. O que há são áreas que foram arrecadadas pelo governo do estado do Maranhão e levadas a cartório para registro. E não há prazo determinado para a desocupação do INCRA. Segundo a Comissão da Pastoral da Terra, tudo depende do ritmo das negociações. As próprias entidades aí acabam dificultando as coisas para a gente. O próprio INCRA, os processos andam aqui a passo de tartaruga. O acampamento continua amanhã. Eu volto já com a polêmica da aposentadoria entre IPAM e Câmara, a vistoria das escolas pelos vereadores e a campanha de combate ao endividamento. Não saia daí, é bem rapidinho. De volta e com as notícias da Câmara Municipal, 200 milhões de reais não teriam sido repassados pela Câmara para o IPAM e ainda tem um desfecho do encontro de gestores. Joelson Braga. A notícia de que a Câmara não teria repassado cerca de 200 milhões de reais ao Instituto de Previdência dos Aposentados Municipais reacendeu as discussões na casa. O tema é tão polêmico que nem todos os vereadores querem tocar no assunto. Vamos acompanhar. Tentei falar com o presidente em exercício da Câmara, Astro Diogum. Ele não quis gravar a entrevista, mas me disse que a dívida de 200 milhões de reais não existe e que está tentando pôr fim a esta celeuma conversando com membros da Casa Parlamentar. Mas tudo começou com a entrevista da presidente do Instituto de Previdência e Assistência do município IPAM, Carolina Estrela, ao Jornal Pequeno. Segundo a matéria, a Câmara Municipal de São Luís recolhe as contribuições dos seus funcionários estatutários, mas não repassa os valores ao IPAM. Técnicos do Instituto estimam que 200 milhões de reais deixaram de ser repassados. Hoje o IPAM emitiu nota de esclarecimento e diz que o Instituto cobra atitudes do Ministério da Previdência Social e não da Câmara. Hoje foi celebrado o termo de compromisso entre o Tribunal de Contas do Estado e o Sebrae Maranhão para a implantação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas nos municípios maranhenses. Vamos acompanhar. O segundo dia do encontro de gestores municipais foi marcado pela assinatura do termo de compromisso entre o Tribunal de Contas do Estado e o Sebrae Maranhão. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Cláudio Azevedo, falou da importância do ato. Nós temos trabalhado fortemente numa parceria Sebrae, Tribunal de Contas e Ministério Público, no sentido que os prefeitos aprovem e implementem essa lei no município, porque ela traz uma série de benefícios aos municípios. E hoje a governadora Rosina Sarney assinou uma ordem de serviço que garante projetos de estradas em 17 municípios maranhenses. Mais de 550 quilômetros de estradas serão construídos. A ordem de serviços para 9 rodovias estaduais foi assinada pela governadora Rosina Sarney, secretários de Estado, representantes de empresas, além de prefeitos. A assinatura aconteceu na manhã de hoje no Palácio dos Leões. E esta semana é comemorado o Dia do Consumidor. Está sendo realizada uma semana de atividades para orientar consumidores e ainda diminuir o endividamento na capital. Durante a campanha estão sendo realizadas audiências entre o consumidor, o fornecedor e o PROCON para a renegociação de dívidas. Na tarde de hoje, vereadores da Comissão de Educação da Câmara realizaram uma vistoria em escolas da capital. Elinalva Cardoso. Na próxima terça-feira, a Comissão da Câmara de Vereadores pretende se reunir com o secretário de Educação do município para discutir sobre problemas encontrados em algumas escolas da capital maranhense. Os vereadores estiveram primeiro na escola Darcy Ribeiro, no bairro Sacavém. A visita durou aproximadamente meia hora, na qual os parlamentares puderam conhecer de perto as condições da unidade. A segunda escola a receber a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de São Luís foi a José Cupertino, no João Paulo. Os vereadores conversaram com alunos e professores e visitaram a estrutura da escola. Visitamos as salas de aula, conversamos com alguns alunos, alguns funcionários, e a escola foi recentemente dada uma pequena reforma. A nossa intenção, enquanto membros da Comissão de Educação, juntamente com o vereador Estevão Aragão e o Pavão Filho,
é justamente fazer uma análise das escolas em relação a essa questão da qualidade. Essa edição termina agora. Outras notícias ao meio-dia no Guará News amanhã. O Dia News volta amanhã às 11h30 da noite. Até lá!